Agora é oficial, hein? O Flamengo decidiu agir e tem futuro certo para Gonzalo Plata e logo em seguida a possível chegada de Luiz Henrique a qualquer momento no Flamengo. Vou falar sobre isso e eu vou falar também sobre a saída de Gonzalo Plata após receber proposta da Europa. É isso mesmo, bora para as notícias atualizadas, meus amigos. A notícia que saiu hoje sobre a possível saída de Gonzalo Plata é que o Gonzalo Plata recebeu uma proposta de um clube grande da Europa. E essa notícia pegou todos de surpresa, né? Porque a gente jamais esperava que a diretoria do Flamengo pudesse aceitar a proposta, né? Da venda do Gonzalo Plata. E a notícia que saiu é que chegou essa proposta mesmo para o Gonzalo Plata. Só que a diretoria do Flamengo tá pensando, porque assim, a diretoria do Flamengo não vai querer abrir mão do Gonzalo Plata, né? Por mais que seria beneficial, seria um bom benefício para a diretoria, porque no caso traria grana para contratar o Luiz Henrique, entende? Mas assim, eu já deixo a minha opinião aqui que tipo, no meu ponto de vista, eu não venderia o Gonzalo Plata, porque não vale a pena vender o Gonzalo Plata, não por intuito do fator principal trazer Luiz Henrique, mas pelo que o jogador vem fazendo dentro do clube, sabe? E o Luiz Henrique é um caso à parte, né? Não deveria vender o Plata para contratá-lo, mas contratar sem abrir mão do Plata. Por quê? Plata é um jogador que ganhou quase tudo no Flamengo e o cara até hoje está demonstrando interesse de continuar no clube. Então não valeria a pena vender o Plata. Mais fácil seria vender o Royal, que é um lateral que praticamente não joga, né? Então, é melhor vender um jogador que não tem frequência de jogo do que vender alguém que vem se empenhando bem. E o Gonzalo Plata tem demonstrado isso nos treinos, nos jogos, né? Tá, Gonzalo Plata falhou umas 2, 3 vezes expulsão no mandato do Felipe Luiz, ok. Mas isso acontece, isso é literalmente natural de acontecer. Mas essa notícia pegou todos de surpresa, por quê? Ninguém esperava uma possível saída do Gonzalo Plata, né? E a diretoria do Flamengo não disse sim, se vai vender ou não, né? Mas assim, a gente sabe que o futebol vive dando rasteira nos torcedores, né? E assim, quando você vai saber a informação, a diretoria já vendeu, né? Já fez o que tinha de fazer. E é isso, então a informação que saiu hoje foi essa aqui. O Gonzalo Plata recebeu uma proposta milionária, né? E que isso deu uma abalada ali na diretoria do Mengão. E assim, digno-se de passagem, por mais que o Gonzalo Plata não esteja no seu melhor momento, mas ele tá marcando bem, tá atacando, defendendo bem, tá entregando aquilo que o técnico espera dele. Então assim, no meu ponto de vista, eu não venderia o Gonzalo Plata de maneira nenhuma, em hipótese alguma, porque não compensa vender, né? Não vale a pena você abrir mão de um grande jogador para contratar outro. O ideal é manter esse grande jogador e contratar o outro jogador. E vender alguém ruim, alguém que não está tendo um bom desempenho. Digno-se de passagem, Royal, Everton Cebolinha, De La Cruz. São jogadores que não estão muito com um bom desempenho, entende? Então assim, se a gente analisar de outro ângulo, né, ou de um ponto principal, a gente entende que a situação momentânea do Flamengo hoje é uma situação instável, porque o técnico atual que está lá, a gente tem percebido que ele não tem conseguido ter excelentes jogos. A gente vê que os jogos atuais do Flamengo são vitórias apertadas, vitórias incertas que em 1 segundo, 1 minuto, o Flamengo toma virada e perde o jogo. É o que aconteceu contra o Cruzeiro no Brasileirão. E assim, a gente percebe que esse técnico atual do Flamengo, ele não teve assim sorte, né? Sorte. Ele não teve sorte, cara. Ele tem o melhor elenco do Brasil, mas ele não teve sorte. A sorte não está cooperando para uma boa atuação dele ali, com o elenco que tem. E quando nós olhamos para o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, se for para ser sincero, não precisaria contratar ninguém. Por quê? Porque o Flamengo já tem uma boa base de jogador, campeões, multicampeões de Libertadores.
multicampeões de brasileiros. Então são jogadores que já têm experiência com campeonatos decisivos grandes, né? O Flamengo em pouco tempo bateu de frente com o PSG, entende? O Flamengo eliminou o Chelsea. Então assim, cara, a gente vê que é um time competitivo, é um time que bate de frente com qualquer equipe, seja europeia, seja da América Latina, seja no Brasil, não tem problema, bate de igual para igual. Então assim, a gente consegue perceber o tamanho que é, né, o time do Flamengo. É um time tão consolidado em termos tanto financeiro, tanto em questão assim de ter um bom local para treinar, né? Um bom local assim para poder os jogadores se sentir confortável, e que de certa forma isso atrai muito os olhares dos clubes europeus para dentro do Flamengo, para dentro do elenco, né? Para dentro do time Flamengo. Então, é por isso que o Flamengo é o time que mais revela jogadores bons. É o time que mais vende jogadores para a Europa, né? Então, assim, olhando de outro ângulo, a gente entende que o Flamengo precisa trazer jogador e precisa ajustar a questão de técnico. Por quê? O técnico que tá lá, eu não vou dizer que é o pior técnico, mas assim, para o elenco do Flamengo, ele não é o ideal, sabe? Para aquilo que o Flamengo representa, na minha opinião, ele não é o técnico assim, à altura para assim, pegar aquele time e colocar o negócio para andar, entende? Colocar o time para jogar para frente, espremendo a equipe adversária, que é isso que deveria acontecer. E aqui, essa é a minha opinião. Se você chegou até aqui, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. É nóis, tamo junto. Aguarde as próximas notícias. Fui!